Você sabe qual é o método de aprendizagem da escola em que seu filho ou sua filha estuda? Muita gente não se atenta a isso, mas existem métodos diferentes. Quem explica melhor isso pra gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Bem-vinda. Obrigada, Elaine. Bom, é importante dizer que aquele método que a gente aprendeu, muitas escolas hoje fazem praticamente o contrário, é isso? Isso, mais ou menos isso. Então, até 1990, por aí, a gente utilizava o método sintético, que era a cartilha, baseado na cartilha. Então, se apresentava uma letra, depois, consequentemente, apresentavam as outras letras e daí ia formando as sílabas, as palavras e as frases. Hoje em dia, mudou tudo, né? Alguns estudiosos aí acreditam que o método analítico, que é partir do mais complexo, ou partir do texto de uma frase, né, seja a maneira mais coerente para ensinar as crianças. De onde que vem esse método diferenciado? Então, isso veio lá da metodologia de ensino da Escola Nova, depois da década de 80, quando eles fomentavam o pensamento da criança. Então, assim, instigar o pensamento, instigar a criança a pensar, né? Então, veio daí. Mas não é isso que a gente está percebendo, observando a realidade das escolas, observando as crianças de hoje. Como é que a criança, ela vê um texto, ela tem que identificar palavras, como é que funciona? Isso, é apresentado um texto para a criança e a partir daquele texto a gente pede para a criança procurar palavras, procurar sílabas previamente escritas no quadro ou, né, mostradas para a criança. Então ela vê um K na lousa e ela tem que procurar naquele texto. Isso mesmo, onde tem aquela forma parecida. Então essa metodologia, esse sistema de ensino analítico, né, que é o que a gente utiliza hoje na maioria das escolas, ou global, como algumas escolas preferem chamar, é mais a questão do decorar. Então, a criança meio que decora a forma daquela palavra, a forma daquela sílaba, e então ela vai sendo alfabetizada aos poucos. O que nós percebemos é que, com a realidade atual, as crianças têm demorado muito mais tempo para serem alfabetizadas, né, para ler e escrever, do que antigamente. Porque, na nossa época, eu sou de 1982, então eu fui alfabetizada com 6 anos, na metade do ano, do primeiro ano, eu já sabia ler e escrever muitas coisas, e não é essa a realidade que a gente observa com as crianças de hoje. Cria-se uma certa confusão mental. O que a gente pode dizer? Porque assim, é muito complexo para a criança aprender, identificar alguma coisa que ela não conhece, né? Não sabe mais ou menos onde veio. Então é meio que decorar uma forma. E daí a relação entre o som e a grafia das letras fica meio perdida, fica meio complicado para a criança fazer essa correspondência, né? Então, por isso que, na minha opinião, e na opinião de algumas pessoas que trabalham com alfabetização, né, a questão da metodologia global, ela é bastante complexa e tem, assim, atrasado esse processo de alfabetização de algumas crianças. A gente pode dizer que aí não sei se estou sendo contraditória, já que está atrasando o processo, mas isso vai estar trabalhando também a parte da criança entender um texto melhor mais para frente, que essa é uma das grandes reclamações, interpretação de texto, ou piora? Então, era isso que... Esse, na verdade, era o objetivo de quem criou essa metodologia, né? Então, essa metodologia ela vem lá dos Estados Unidos e da Europa, né, especificamente na França ali, só que hoje esses profissionais já refutaram esse método de ensino lá, não utilizam mais, porque eles perceberam que, né, na realidade desses países, essa metodologia não tem apresentado o sucesso que eles imaginavam, né? Então, o que seria para a criança melhorar o sistema cognitivo, o que seria para despertar a inteligência, né, tem deixado as crianças mais lentas, porque elas demoram muito tempo nessa questão da decodificação, né? Então o entendimento ficou sendo para segundo plano. Olha só. E como é que os pais podem saber, por exemplo, tem que pesquisar a escola, tem que perguntar qual é o método, por exemplo, quem vai já a partir dos 5, né, que a criança tem que entrar na escola? Isso, a partir dos 4 anos de idade é obrigatório, né, que a criança entre à escola. O que tem acontecido ultimamente? Outras metodologias de ensino, né, na questão da alfabetização têm sido implementadas nas escolas. A metodologia, por exemplo, que foca a aprendizagem na consciência fonológica é uma metodologia de escolha que tem dado bastante resultado. O que as escolas têm feito? Na educação infantil, elas têm trazido essa metodologia da consciência
fonológica. Então, tem trabalhado bastante a consciência entre rimas, o que começa com A, o que começa igual a abelha, que é esse trabalho de consciência fonológica, a questão do som e a correspondência entre o som e a grafia, né? A partir do primeiro ano, daí sim já entra nessa metodologia que a gente estava falando, ou o método sintético ou o método global analítico, né? Então, é importante que quando a criança vai para o primeiro ano da escola, né, no ensino fundamental, que os pais tentem procurar saber qual é a metodologia utilizada para melhor auxiliarem. Porque se a professora na escola trabalha com o método global, por exemplo, e você em casa tenta ensinar da maneira inversa, pode causar uma confusão tremenda na cabeça dessa criança e atrapalhar o processo. E assim, não tem muito... Claro, os pais sempre podem auxiliar nas tarefas de casa, mas não tem muito o que ser feito diferente do que está sendo feito, porque daí você realmente traria ainda uma confusão muito maior para a criança. Com certeza. Então, se o método da escola é o método global, então as tarefas elas precisam ser realizadas seguindo essa metodologia, seguindo essa orientação. Então, é importante conversar com os professores, né? É importante ir às reuniões pedagógicas para entender o que está acontecendo na escola. E é importante a gente comentar também que muitos professores também se confundem com essa questão desses métodos. E muitos deles não têm tanta firmeza, tanta segurança para trabalhar o método global, porque ele é novo, né? Os professores que se formaram há mais tempo, eles têm certa dificuldade e acabam misturando as metodologias, né, do ensino sintético, lá que era a apresentação das letras, sílabas, palavras, com a metodologia do sistema global. E aí provoca uma dificuldade muito grande, porque hoje vai estar fácil, amanhã já é complicado. Daí a criança ela não sabe para que lado seguir, sabe para onde que ela vai quando vai fazer uma tarefa. Ou eu vou procurar pela letra, ou eu vou procurar pelo som, ou pela figura ou pelo som, né? Então, por isso que é um pouco complexo para a criança se você misturar essas metodologias. Esse tipo de metodologia pode acabar deixando a criança insatisfeita, ou seja, quando é muito difícil, muitas vezes a gente desiste, né? Isso. A gente fica assim, não, acho que isso não dá para mim. Quando chega, porque assim, até um nível de dificuldade se torna motivador, né? Fala, não, vou conseguir, vou passar por cima disso. Mas a partir de um certo nível, a gente fala, não dá, não consigo. E aí acaba ficando... Para a criança isso é muito forte também. Porque nem todas as crianças são iguais, né? As crianças têm ritmos diferentes. Algumas crianças para algumas crianças pode ser tranquilo a aprendizagem pelo método global. Para outras crianças, no entanto, pode ser um pouco mais demorado, um pouco mais difícil. E para essas crianças, aí a gente pode ter o começo das dificuldades da aprendizagem que podem perpetuar aí por toda a vida escolar. A gente tem aquela história que muita gente fala assim, não gosto de ir na escola, não gosto de estudar, né? Isso acontece muito aqui no Brasil, infelizmente, né? A gente tem. Num método como esse, pode acabar de alguma forma ajudando a essa afirmativa, ajudando a criança a não querer ir para a escola? Na verdade, tudo que a gente não aprende muito bem, por exemplo, se você não sabe ler corretamente, se você não consegue entender aquilo que você está lendo, como acontece com muitas crianças que estão saindo hoje do quarto ano do ensino fundamental, indo para o ensino, para o quinto ano, né? As crianças elas não conseguem entender aquilo que elas estão lendo, não conseguem fazer a correspondência entre as palavras, o seu significado, e não conseguem dar sentido a uma frase ou um texto muito grande. E essa dificuldade tem sido perpetuada, né, para as séries seguintes. O que acontece é que lá na frente, quando você chega com um texto maior, essa pessoa não vai querer ler, porque ela não vai ter a compreensão total daquele texto, né? Então, causa aí a dificuldade na leitura, o fato da pessoa não gostar de ler, e daí a gente tem aquele problema do Brasil, que é a falta da leitura, não é? O Brasil ele é considerado um dos países que menos vende livros, consequentemente, que tem menos leitores do que outros países, comparando aí. Então, é legal que os pais verifiquem como é o primeiro ano daquela escola. Isso. É importante verificar, né? É importante conhecer a metodologia para daí ajudar da maneira correta essa criança a fazer a tarefa. E quando não for possível, né? Se você não conseguir ajudar o seu filho ali, procurar a ajuda do professor ou procurar a intervenção de outro profissional. Mas sempre tem essa escolha, né? Com certeza. Então, assim, sabendo o método, sempre tenta direcionar por aquele método. Não vá fazer bagunça na cabeça, não vai querer ensinar da maneira como você aprendeu, que pode prejudicar aí o andamento das coisas. E se preferir, muda de escola, né? Com certeza. Então tá, joia. Obrigada pela participação. Imagina. Mais uma vez.